Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a falácia da redução das tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. A esquerda puramente está comemorando está comemorando a redução de 10% da tarifa, que era 50%, agora está 40%. Só que eles não contaram que outros países tiveram a taxa até zerada. Então isso aumenta a desvantagem do Brasil. É como se o Brasil tivesse recebido um aumento de taxa em vez de uma redução. E até o tropeço lá da Rede Globo jogou água no chope da comemoração. O Demetrios falou na cara de todo mundo que o pessoal tem que parar de comemorar essa porcaria porque a situação piorou. E ele também acabou falando coisas sobre o decreto do Trump que ninguém até agora conseguiu ou teve coragem de falar. Vamos falar sobre essa notícia, mas antes eu peço, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Então, pessoal, o primeiro erro que a gente encontra aqui é a empolgação da blogueirinha da Globo Lixo sobre a redução, entre aspas, das tarifas dos Estados Unidos. Dá uma olhadinha no que a Chatuza Neri falou. A Casa Branca publicou uma ordem executiva com novas exceções de produtos do tarifaço imposto pelo governo americano. Entre essas exceções, atenção, estão carne, algumas frutas tropicais frescas ou congeladas, café, açaí e castanha do Pará, produtos que são muito exportados pelo Brasil. A mudança já vale para mercadorias importadas e retiradas de armazéns a partir da data de ontem, retroativa. Ana Flor. Pessoal, deu para perceber que a empolgação da blogueirinha da esquerda, mas o tropeço da Rede Globo, o cara lá da Globo News, né, da Globo Lixo, jogou água no chope de todo mundo, dizendo que ministros deveriam apagar posts de comemoração, porque o Brasil não tem nada o que comemorar, e realmente não tem mesmo, porque além das tarifas terem mantidas, é lógico que ficou um pouquinho mais baixo, mas é como se tivessem aumentado as tarifas, porque quem que vai querer negociar com um país que tem 40% de tarifas, quanto a concorrência tem tarifa praticamente zero? Vamos dar uma olhadinha também no que o tropeço falou, o tal do Demetrios da Globo News. Deixa eu explicar, porque o decreto é simples. Não é que exige uma exegese de especialistas e linguistas. Celso Amorim, Carlos Fávaro, recuem das celebrações. Assobiem, olhem para outro lado e finjam que não falaram nada. Outros ministros apaguem as suas celebrações em redes sociais, porque não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil. E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10%. Para todos os países, para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%, enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. Então, proporcionalmente, ampliou-se a desvantagem brasileira, quando existe concorrência, é claro. Então, quando há mais do que um país ofertando esses produtos para os Estados Unidos, a desvantagem brasileira ficou maior. Isso é uma questão aritmética. Isso nada tem a ver, essa medida de Trump tem a ver com a inflação interna nesses produtos, nessa vasta lista de produtos, não tem nada a ver com as negociações com o Brasil, nenhuma relação com as negociações com o Brasil, que continuam, e é bom que continuem, né? Mas não há nada a ser celebrado pelo Brasil sobre isso. O fato de que a carne brasileira não concorre com a Argentina, porque entra num mercado diferente, não, é verdadeiro, mas não tem nada a ver com essa questão da retirada dos 10% de tarifa. O fato de que o café brasileiro não tem substituto em quantidade por outros fornecedores no mundo também é verdadeiro, mas já era verdadeiro e não tem nada a ver com essa medida de Trump.
essa medida de Trump não merece nenhuma comemoração no Brasil. Eu espero que a negociação que prossegue nos leve a ter algo sobre o que celebrar, mas não isso, porque senão nós estamos num mundo de loucos. É fácil ler o decreto. Pessoal, o pior é que ele tá coberto de razão. É horrível dizer isso da Globo Lixo, mas o cara tá coberto de razão. Teve gente aí que acabou comemorando essa redução fajuta de taxa, como o tropeço aí da Globo News falou, né? A desvantagem acabou sendo ampliada, porque diminuiu 10%, mas a concorrência também diminuiu 10%. Então, quem que estava com 10% de taxa acabou zerando. Então, ninguém vai comprar do Brasil sabendo que outro país está vendendo o mesmo produto com taxa zero, né? É aritmética básica. E isso aconteceu com o picolé de chuchu. O nosso vice-presidente Geraldo Alckmin teve que ser interrompido pelos repórteres para poder ter uma aula básica de economia, né? Então ficou muito feio o picolé de chuchu, aceitando que realmente o país está em desvantagens. Vamos dar uma olhadinha no que o Alckmin falou. Mas, presidente, nesse caso, o café brasileiro vai ficar menos competitivo do que os concorrentes, porque os outros vão ficar 0% e a gente vai ficar 40%. Como é que o senhor vê, então, a comparação do Brasil vis-à-vis os seus competidores no mercado americano? Há uma distorção que precisa ser corrigida. Todo mundo teve 10% a menos. Só que, no caso do Brasil, que tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto. Aliás, no caso do Vietnã, reduziu 20%, porque era 20%, foi para 0%. Então, esse é o trabalho que vai ser feito. Quer dizer, você teve um setor muito atendido, que foi o suco de laranja. Era 10% e zerou. Isso é 1,2 bilhão de dólares. Então, ele zerou, ficou sem nenhum imposto. O café também reduziu 10%, só que tem um concorrente que reduziu 20%. Então, esse é o empenho que tem que ser feito agora para melhorar a competitividade. E tem toda a lógica, que o Brasil é o maior fornecedor dos Estados Unidos. 33% é o Brasil. E é o café arábica. No caso do Vietnã é o Conilon, é o Robusta. Então é um café que é o mais consumido nos Estados Unidos. Tem espaço aí para ter um bom trabalho. Olha, nós tivemos o encontro do presidente Lula com o presidente Trump na ASEAN, na Malásia. Foi muito bom o encontro e, como consequência disso, o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado Marco Rubio, que acabou de ter, faz 3 dias praticamente. Então vamos agora aguardar os próximos passos, mas nós estamos otimistas aí que a gente vai ter novos avanços. Presidente, a comitiva vai viajar para Washington, o senhor, juntamente com Haddad, Mauro Vieira, a expectativa dessa viagem acontecer pós-COP30? Havendo necessidade, sim, mas não tem ainda nada marcado. E até a imprensa militante de esquerda está vendo que a reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira foi enterrada, né? Eles estão jogando uma pá de cal nessa reunião, porque todo mundo viu, como eu falei no vídeo anterior aqui do canal, que o Mauro Vieira não fez nenhuma reunião com o Marco Rubio, foi uma reunião, entre aspas, em pé, para marcar outra reunião. Então eles utilizaram o aparato do Estado, o nosso dinheiro, para ir para o Canadá, para o Mauro Vieira pedir, pelo amor de Deus, para o Marco Rubio marcar outra reunião. E até a CNN, que tem essa narrativa de esquerda, já está enterrando essa reunião que não aconteceu, né, do Marco Rubio com o Mauro Vieira. E a reunião de ontem não foi uma boa reunião, de acordo com a minha apuração. Foi uma reunião fria, superficial, na qual o Marco Rubio se queixou duramente das medidas do Brasil em relação às Big Techs, das questões políticas envolvendo as Big Techs, não só a questão do imposto de 15% colocado por medida provisória em outubro do ano passado, mas as questões ligadas à regulação, ao que eles consideram censura, e a esse movimento do governo de colocar as Big Techs no CAD
de questionar a questão da livre concorrência, do monopólio dessas big techs. Isso deixou o governo americano furioso, porque é muito importante para o governo americano a liberdade de ação das big techs, que são estratégicas do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Então, não há avanço neste momento entre Brasil e Estados Unidos. O fato em si da reunião é positivo, sem dúvida, de ter acontecido a reunião ontem, mas não há avanços no terreno. Então nós vemos aqui que nesse país a esquerda é realmente burra, né? Teve idiota propagando desinformação, dizendo que as tarifas foram liberadas, né? Que o Donald Trump tirou as tarifas do Brasil, como esse tonto aqui, como esse militonto aqui. E o Trump acaba de cancelar o tarifaço contra o Brasil. Vitória do Lula. O Trump acaba de cancelar o tarifaço sobre quase todos os produtos brasileiros que os Estados Unidos compram. Café, carne, açaí, castanha de caju, castanha do Pará. Tá tudo isento. Então quase 90% do que o Brasil vende para os Estados Unidos agora está isento de tarifas. Imagina agora o Eduardo Bolsonaro chorando. Lembrando que ele já está planejando a fuga dele. Tem mais uma, viu? Isso foi menos de 24 horas depois da reunião do ministro do Lula com o ministro do Trump, Marco Rubio. Agora, falta só mandar a Interpol prender o Eduardo Bolsonaro. Mas isso é em breve. Lembrando que quem segue aqui, quem assiste o Plantão Brasil, já estava sabendo que isso aconteceu. Eu já avisei isso na segunda-feira. Então, pessoal, só tem que se lamentar, né? Porque o pessoal da esquerda se informa por esse cara, o tal do Thiago Resiste. Como é que você vai fazer um juízo de valor? Como é que você vai acreditar em notícias de um cara que faz a sobrancelha, não é verdade? Aí eu falo que o pessoal da esquerda do Brasil é completamente burro e ninguém acredita, né? Se informa através de um sujeito que propaga desinformação. Tá todo mundo dizendo, até o puxadinho do PT tá dizendo que a reunião não existiu, que foi pior. Lógico que foi pior, não precisa ser muito inteligente para saber que o pessoal que vai entrar no mercado vai querer comprar de países que têm tarifa zero e não países que têm uma tarifa de câmbio de 40%. Isso é matemática básica e elementar, né? Mas a gente vive aqui no Brasil e enquanto existirem eleitores do Lula, a gente vai passar esse constrangimento mundial. Hoje eu só tomo uma se o meu cachorro falar o nome do maior ladrão que já existiu. Lula! Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.